tarde a todos e todas. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências. O Escritório de Evidências é uma área da Secretaria que surgiu no ano passado, e desde fevereiro nós começamos seminários com a intenção de divulgar o conhecimento científico sobre educação e sobre políticas educacionais junto à nossa rede e ao público em geral. O Escritório de Evidências tem a missão de promover o que a gente chama de gestão baseada em evidências. É a ideia de que, com pesquisas, com avaliação das políticas, nós conseguimos aprimorar essas políticas, melhorar a eficiência da gestão pública e da gestão educacional, principalmente. Esse já é o 42º seminário, é um espaço de debate livre, como todo espaço de debate científico. Isso significa que a opinião que os pesquisadores e pesquisadoras que a gente convida não necessariamente são as mesmas, as opiniões que a secretaria, mas a gente acredita que ouvir diversas visões sobre os temas, sobre as políticas, é sempre conducente à melhoria delas. O debate crítico tem que ser livre. Vocês que estão assistindo poderão interagir com as palestrantes de hoje. Eu vou apresentá-las logo em seguida, mas eu vou pedir para a equipe de produção colocar aqui na tela o link para o formulário de perguntas. Então, depois, quando a gente encerrar a fala das duas palestrantes, eu volto a pedir para colocar. Então, por favor, anotem esse link, porque por meio dele vocês vão conseguir também perguntar, tirar dúvidas e debater com as palestrantes de hoje. Também é possível debater por meio do chat do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, que é exclusivo a servidores e servidoras da Secretaria de Educação. Bom, passando então a falar um pouquinho das palestrantes de hoje e do seminário que elas vão apresentar. Um momentinho só, por favor. As duas palestrantes, elas atuam no CNPq, mas elas são a Betina Stefanello Lima. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O doutorado dela foi em 2017, e é analista de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, e atua nos programas de iniciação científica e no programa Mulheres Ciência. Pesquisa principalmente os temas gênero, ciências e tecnologias. A Maria Lúcia de Santana Braga, ela também é doutora em Sociologia pela UNB, e também é analista em Ciência e Tecnologia do CNPq. Ela integra também a equipe do programa Mulheres Ciência, e entre os seus temas de pesquisa estão as ações afirmativas e políticas públicas e a participação das mulheres nas ciências e nas tecnologias. O que Betina e Maria Lúcia vão apresentar hoje é um panorama geral sobre esse debate da participação feminina nas ciências, e como ele tem ganhado visibilidade recentemente, né, é um tema fundamental para debater na sala de aula. E então elas vão fazer esse panorama geral do que é a equidade de gênero nas ciências e tecnologias, a partir também da política científica e da política de gênero de que elas participam em âmbito federal. Então, elas vão comentar um estudo sobre os resultados do programa Mulheres Ciência, que começou em 2005, e o que ele nos mostra, o que essas ações nos mostram sobre a necessidade dessas ações e a interface disso também com a educação básica. Então, antes de mais, muito obrigada, Betina e Maria Lúcia, por terem aceitado o nosso convite. Eu vou dar a palavra à Betina, que vai iniciar a apresentação.
Boa tarde a todos e a todas. Eu espero que estejam todos bem e que fiquem todos bem, todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Escritório de Evidências, a Maria Elisa, pelo convite para a gente, né, poder tratar de um tema tão fundamental e importante, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Eu gostaria, apesar da Maria Elisa ter me apresentado, eu gostaria de falar um pouquinho mais desse meu lugar de fala, porque o que a gente vai estar compartilhando com vocês é um pouco da nossa experiência profissional e também da nossa pesquisa acadêmica e formação acadêmica. Justamente, eu comecei a pesquisar esse tema por conta da minha atuação no CNPq. Quando eu ingressei no serviço público, em 2002, na coordenação de ciências exatas na matemática, eu comecei a observar que o comitê era formado só por pesquisadores homens, que a maioria das bolsas era só para pesquisadores homens, e isso me trouxe muitos questionamentos que me levaram, então, a fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado. No mestrado, eu me dediquei a estudar mais as barreiras, né, a trajetória das mulheres na física, e no doutorado, o programa Mulher e Ciência, né, os resultados, os desafios que ainda existiam para a equidade de gênero no Brasil. E dentro dessa minha fala, eu vou fazer esse panorama geral, trazer alguns resultados do programa Mulher e Ciência como a ação toda, né? E a Maria Lúcia vai falar mais especificamente de uma ação que a gente tem com meninas e jovens nas ciências exatas, engenharia e computação. Pode colocar o slide para mim, por favor? Pode passar? Só que ele está bem pequenininho. Agora consegui, pronto. Eu acho que antes da gente começar esse debate e apresentar o tema, a primeira pergunta é por que é necessário a gente fomentar uma política de ciência e tecnologia com a perspectiva de gênero? Ou seja, por que é importante a gente falar dessas ausências ou da subrepresentação das mulheres na ciência e tecnologia? Que diferença isso faz? Então, um primeiro aspecto do porquê que isso é importante é a gente pensar no tema da igualdade, né, de direitos, ou seja, numa cidadania plena das mulheres, para que as mulheres possam ocupar os lugares que elas quiserem, porque elas têm direito a esses lugares. Então, que a opção, né, pela carreira científica, seja realmente uma opção e não uma exclusão. Então, a gente fala nesse primeiro eixo no sentido dos direitos e da cidadania plena. No segundo momento, não é só importante para as mulheres ocuparem esse espaço, é também uma questão para a ciência e tecnologia, uma questão de excelência. Por quê? Porque a gente entende que times diversos, né, e aí gênero é um desses marcadores sociais, trazem maiores respostas mais eficazes, soluções mais robustas para a sociedade. Então, também é uma questão de excelência científica, isso eu também vou aprofundar um pouquinho mais durante a minha palestra. E também porque a gente não pode perder talentos da ciência por uma questão de gênero. Ou seja, a gente não pode excluir os talentos que existem dentro do grupo das mulheres para a ciência e associando a ciência e a tecnologia com o próprio desenvolvimento da sociedade como um todo, desenvolvimento econômico e social. Pode passar para mim, fazendo favor? E aí, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, muita gente se pergunta, mas qual é o problema das mulheres, né? Assim, dessa participação das mulheres na ciência? As mulheres já não são maioria no ensino superior? E aí a gente tem muitos dados que apontam para uma participação das mulheres na ciência, ou seja, elas já são maioria no ensino superior, elas já são maioria nas bolsas de formação, né, que é iniciação científica e pós-graduação há algum tempo. Elas, desde 2010, têm paridade de participação nos grupos de pesquisa. Elas, desde 2016, a gente tem esse último censo, que é um censo que o CNPq faz, sobre os grupos de pesquisa presentes na universidade, elas aparecem em 46% sendo líderes desses grupos. Então, qual é o problema? E aí, o que a literatura sobre o tema traz para a gente são dois tipos de segregação ou exclusões. Uma que se chama horizontal, que
trata da subrepresentação das mulheres em algumas áreas do conhecimento específicas, que no caso são ciências exatas, engenharias, principalmente, e a outra que é a vertical, que trata da subrepresentação das mulheres em posições de prestígio, né, incluindo aquelas carreiras que a gente considera historicamente construídas como femininas, né, como, por exemplo, educação. E aí, na segregação horizontal e vertical, são conceitos, né, da literatura internacional. Essas segregações, elas se repetem em outros países, né, e pode ter alguma diferença em relação à especificidade locais, mas são segregações que estão presentes, subrepresentações que estão presentes não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, e em outros países que têm relatado esse desafio de maior equidade de gênero na ciência e na tecnologia. Por favor, o outro slide. E aí eu trago um dos slides que mostra essa que a gente chamou de segregação horizontal, que é por área do conhecimento. Então, aí a gente vai ver uma discrepância muito grande, que é esse slide, por exemplo, das ciências exatas e da Terra, que é esse verde, né, da maior participação dos pesquisadores homens, e nas engenharias também. E aí a gente percebe que isso tem sido uma variável que tem permanecido ao longo do tempo. Então, há mais de 2 décadas, a gente tem as mulheres ali na casa de 30%, 35% nas ciências exatas, 35%, 45%, 40% nas ciências, nas engenharias. Pode passar para mim, por favor, o slide. Tem como trocar o slide, por favor? Bom, enquanto não passa, uma das formas da gente pegar esses dados internacionais sobre essa participação é numa publicação que depois eu vou fazer referência, que chama She Figures, que da Europa e traz os dados internacionais sobre isso. Aí agora eu vou pedir para colocar o slide de novo para eu falar sobre outro tipo de segregação. Aí eu estava falando a segregação vertical, que é exatamente isso. Em todas as áreas do conhecimento, uma subrepresentação das mulheres no que a gente pode considerar o topo da carreira, mas também as posições de prestígio. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei, não são todas as modalidades de bolsa que o CNPq opera, mas são as principais, vamos dizer assim, a iniciação tecnológica, a iniciação científica júnior, que é dada àquele ou aquela pesquisadora que já tem um nome reconhecido no campo, que já tem o doutorado há algum tempo, aí dentro dessa bolsa tem níveis, né? Tem 5 níveis. E quando você chega na bolsa, e essa bolsa, junto com os níveis, estão associados os valores, né? Que esse pesquisador vai receber mensalmente para aplicar na sua pesquisa e promovê-la, né? Então, nesse último nível de bolsa, também, assim, há mais de 10 anos, a gente tem ali cerca de 20%, 23% de mulheres nessas bolsas. E essa bolsa, especificamente, é uma bolsa muito importante dentro do sistema científico, porque ela funciona, como o Bourdieu falava, um capital científico, né? Ela abre portas para outro tipo de apoio, né? Então, por exemplo, tem determinado edital que o pesquisador PQ tem preferência em ganhar um determinado auxílio, ou só pode participar, só pode ser coordenador, como no caso dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é um edital robusto para formação de redes, que aí busca esse pesquisador que tem, né, uma vasta experiência, já tem um renome. Aí, por exemplo, o título, ter esta bolsa era um requisito. Participar dos comitês assessores do CNPq para decidir para quem, né, vai essa bolsa também é um requisito. Então, nessa bolsa aqui, é fundamental, né, fundamental nessa engrenagem do sistema científico, a gente percebe que as mulheres ainda são minoria, principalmente
níveis mais altos da bolsa. Pode passar para mim, por favor. E aí, assim, eu trouxe esses dois exemplos das bolsas, mas a gente tem inúmeros exemplos. E um que também a literatura internacional fala bastante é a questão dos prêmios, porque no caso do sistema científico, um importante valor é você visibilizar o seu trabalho, porque quanto mais você visibiliza o seu trabalho, mais ele é citado, né? É o que a gente chama de efeito Mateus, o Merton chamou como efeito Mateus. E um dos exemplos que eu trago aqui para vocês é um prêmio do CNPq, que é um dos prêmios mais importantes, porque ele vai premiar a trajetória inteira de um determinado pesquisador, de uma determinada pesquisadora, e as suas contribuições pela ciência. Esse prêmio ele foi criado em 1981, né? E a gente percebe que são pouquíssimas mulheres que foram premiadas. Então, ele teve alguns anos que ele não teve sua edição, mas não foram muitos, e aí a gente percebe que de todo esse tempo, a gente só tem 4 pesquisadoras mulheres que foram agraciadas no prêmio. E aí, esse banner eu tirei da publicação de 30 anos do prêmio Álvaro Alberto, e você vai fazer quase que uma busca, onde estão essas mulheres? No caso aqui, só tem 2, né, porque foi uma edição que foi feita, acho que em 2012, e nessa época só tinha 2 mulheres pesquisadoras premiadas. Então, a gente lembra até do que uma outra pesquisadora falou, usando o conceito de Merton, que é o efeito Matilda, que o efeito Mateus, ele fala que quanto mais você tem, quanto mais visibilidade você tem, mais você ganha, né? E o contrário é aplicado para as mulheres, ou seja, quanto menos você tem, mais lhe é retirado. Então, ela faz que tem a ver, vamos dizer assim, com a própria estrutura da ciência, que depois a gente pode falar mais do debate, mas é um efeito que é interessante de ser pesquisado, e a gente observa isso nos prêmios, assim, poucas mulheres sendo visíveis, né, nesse mecanismo de premiação. Por favor, o próximo slide. E aí, assim, tem 2 coisas que eu acho que é importante a gente pensar, que esse cenário que eu apresentei aqui do Brasil, ele não é local, ele é um desafio internacional e também não é uma questão nova, né? Aí eu trago algumas referências, assim, uma das primeiras referências que eu encontrei foi esse Missing Links, né? Que foi publicado em 1995. E um grupo que foi formado, que é muito importante na União Europeia, em 99, e que faz essa publicação que eu já falei, que é a She Figures, que apresenta um relatório geral da participação das mulheres, né, na União Europeia, inclusive traz assim as iniciativas que têm dado certo, e aí são vários indicadores, não só de título, mas de emprego, de participação em patente, enfim, tem vários indicadores interessantes que podem ser consultados nessa publicação que sai de 3 em 3 anos. Próximo. E aqui no Brasil a gente teve uma discussão um pouco mais tardia, né? E aí eu trago alguns marcos da inserção dessa pauta de gênero, né, na política científica. E a gente aí tem 2 eixos de política científica, porque é tanto uma política científica, né, de gênero, quanto uma política de gênero para a ciência, para a equidade de gênero na ciência. Então, ele foi recentemente o tema, né, como desafio elencado no que a gente no ENCT, né, 2016-2022, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que traz as prioridades, né, de investimento, de temas a serem pesquisados. Desde 2008, ele apareceu no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e já aparece também como uma agenda que também vem internacional, mas que a gente acaba acolhendo e discutindo, né, aqui no Brasil, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na ODS 5. Próximo, por favor. E aí eu acho que isso é da literatura, né, principalmente a Londa Schimbinger traz essa discussão, mas não só ela, que são 3 eixos pelo qual essa discussão de gênero e ciência tem caminhado, mas não são eixos excludentes, eles são complementares, mas é interessante pensar como eles se interrelacionam, né? O começo dessa discussão sobre gênero e ciência era isso que a gente pode pensar como a participação das mulheres na ciência.
E a pergunta que era feita era: qual o problema das mulheres que não conseguem participar plenamente do sistema científico? Ou o que a gente precisa fornecer para as mulheres, para as meninas, para que elas participem mais ativamente do sistema científico e tecnológico? E aí as soluções pensadas eram muito em forma de política de inclusão. Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, numa das atuações do programa, que é a divulgação de mais modelos de pesquisadoras mulheres, né, que é o Pioneiras da Ciência, que depois eu vou falar um pouquinho. Põe o slide de novo para mim, por favor. Um outro eixo de atuação que foi pensado em seguida foi assim: não, a gente não tem que pensar qual o problema das mulheres na ciência para participar ativamente da ciência. A gente tem que pensar quais são os entraves, quais são os mecanismos de exclusão que o próprio sistema científico e tecnológico coloca para uma carreira efetiva, para uma participação efetiva das mulheres na ciência. E aí a gente pode pensar em políticas, as soluções que vêm são no sentido de políticas para a transformação institucional. E aí a gente também tem dentro do programa Mulher e Ciência alguns desses exemplos, né? Uma questão que tem sido cada vez mais visível para as pesquisadoras que têm se organizado em torno do grupo que chama Parenting Science é o quanto a maternidade, né, a gravidez, o parto, os primeiros anos de um filho impactam, por exemplo, naquilo que é uma moeda no sistema científico, que é a produtividade. Porque quando você vai pedir um auxílio, uma concessão de bolsa, o que principalmente vai ser visto e medido é o quanto você publicou, o quanto você é citado, e aí você tem um período que você não tem essa mesma produtividade. E elas, né, tanto aqui quanto fora, têm produzido dados sobre isso, né? E nesse sentido, tem uma das coisas que a gente conseguiu no programa, que a gente pode pensar nessas medidas, ou seja, de olhar a forma como o sistema é formatado e pensar se isso viabiliza, se isso impede, se isso facilita, né, a participação de todas e todos no sistema científico, foi, por exemplo, a prorrogação de bolsa em caso de parto. Até 2010, a gente não tinha isso e a gente começou com algumas modalidades e agora, né, se expandiu para outras modalidades do CNPq. Então, por exemplo, uma bolsista de mestrado e doutorado, ela não tinha um prazo a mais para completar, conseguir a titulação, mesmo tendo filho durante esse período. Então, isso acho que foi um passo importante e eu acho que é cada vez mais olhar para esse eixo também. E o outro eixo que aparece no slide é o gênero nos resultados da ciência. Esse também é muito importante, que vai tratar do seguinte: qual a diferença, qual é o problema que as mulheres não estejam participando do conhecimento científico? E mais, o que é a ausência, na verdade, da perspectiva de gênero, ou seja, de um olhar que pode ser que sejam as mulheres que tragam ou não, pode ser também que sejam homens, né, que tenham essa formação, faz. Então, assim, isso tem sido chamado como inovações gendradas ou de gênero, que apresenta como parte dos conhecimentos científicos, mas assim, poderiam ter sido incrementados pela inserção da perspectiva de gênero nessa produção. Então, a perspectiva de gênero, ela vem como o próprio vetor da inovação. Assim, por exemplo, essa própria autora Alonda, ela cita, por exemplo, como os medicamentos, até o início dos anos 90, eles eram testados só em homens e causando prejuízos ou situações, né, reações adversas para as mulheres, e o quanto isso não só foi prejudicial para as mulheres, mas para a própria economia, que às vezes tinha que retirar do mercado um determinado fármaco. E aí ela vai fazer, algumas autoras vão fazer uma leitura assim, de como é importante inserir a perspectiva de gênero já no começo, na própria concepção da pesquisa, ou seja, e nas mais diversas áreas. No caso da saúde é muito evidente, né? Tem um outro exemplo que é trazido, como, por exemplo, a osteoporose, não só para as mulheres. Então, a osteoporose como uma doença
por muito tempo assim, pesquisada como feminina, mas que descobriu-se que tem um viés e uma gravidade para homens. Então, é esse viés relacional, vamos dizer assim, que a perspectiva de gênero traz, como muito importante para as pesquisas em qualquer área, desde a biologia, primatologia, ela dá alguns exemplos em vários campos do conhecimento, né? E aí eu queria fazer vamos dizer assim, eu penso assim que a gente fala de gênero, mas assim, principalmente no Brasil, colocando outros marcadores sociais, né? Raça, classe, tudo isso vai ser fundamental para uma formatação de pesquisa, de projeto, né? E aí eu esqueci de falar, mas é muito importante que a gente tem falado, né, dessa segregação, das segregações na ciência entre homens e mulheres, mas a gente também tem outros marcadores como raça que determinam isso. Por exemplo, a participação das mulheres brancas e das mulheres negras é diferente, é desigual, né? A gente, no total das bolsas do CNPq, a gente tem uma disparidade, por exemplo, que 75% das bolsas PQ entre as mulheres, num levantamento que a gente fez em 2015, né? De todas as PQ mulheres, né, das bolsistas de produtividade de pesquisa, 75 eram brancas. De todas as bolsas do país, entre homens e mulheres, só 26% era para a população negra. Então, a gente tem muitos desafios ainda para serem discutidos nessa área. Aqui eu estou enfatizando o gênero, mas tem outros que se interrelacionam, né? Próximo slide. Bom, aí eu vou falar mais especificamente do programa Mulher e Ciência. Ele foi criado em 2005. Na época, foi uma articulação, né, uma iniciativa da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, né? E a Secretaria articulou com outros ministérios e com o CNPq a formatação e elaboração desse programa. E ele tinha dois objetivos, ele tem dois objetivos específicos, né? Que é esse que a gente tem falado, que é a promoção da participação das mulheres na ciência, e esse outro que se relaciona mais com esse último eixo, que é a inserção da perspectiva de gênero na ciência, que é estimular a produção científica e as reflexões, os estudos, né, com o tema de gênero, mulheres e feminismos no país. E a partir desses dois objetivos, a gente tem as ações que foram realizadas ao longo desse tempo. O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que estimulava em diversas categorias, desde o ensino médio até os estudantes de pós-graduação, o envio, né, no caso dos estudantes de ensino médio, a redações, e no caso dos estudantes de pós-graduação e graduação, artigos científicos sobre o tema de gênero em qualquer área. Então, a gente teve temas mais inovadores, por exemplo, como economia feminista, que foi premiada, enfim, vários temas abordados nesse leque que a gente chama de igualdade de gênero. No mesmo sentido, a gente teve 4 chamadas, né, também na temática, em qualquer área do conhecimento. Então, a gente teve um pouco incentivando outras áreas, né, não só as humanas e sociais, para trazerem, né, para submeterem pesquisas, e foram 4 chamadas, e ao todo foram 659 propostas aprovadas, ou seja, uma linha de fomento específica para alimentar, fomentar esse tema na produção do conhecimento. E outra ação foram 2 encontros pensando gênero e ciência, que foi muito importante, para também trazer, por exemplo, a própria ideia, né, de prorrogação de parte já aparecia nos anais desses eventos como uma reivindicação, como uma necessidade para essa promoção, da plena participação das mulheres na ciência. E aí vem essas chamadas, a gente vai falar especificamente da que a gente estudou, que é a primeira, a 18/2013, mas foram duas chamadas que têm por objetivo atrair as meninas para as áreas de ciências exatas e da terra, e também estimular as estudantes de graduação que já estão nessa área para que permaneçam. Porque, no caso, o que tem que ser pensado quando se fala, vamos dizer assim,
dessa pouca participação é que a gente está falando de um problema estrutural. Ou seja, ele tem se perpetuado, e não é só uma questão de tempo, o tempo só não vai resolver uma maior participação das mulheres, porque a gente tem falado de um problema estrutural que a gente pode pensar em três momentos, né? Que impede que as mulheres escolham determinadas carreiras e que também impacta na forma que elas progridem na carreira. Então, permanência e ascensão nessas carreiras. Durante o mestrado eu trabalhei com a ideia de labirinto de cristal, né? Foi um conceito que eu propus, porque a gente não pode mais, não existem barreiras formais, né, para impedir as mulheres a participarem plenamente do sistema científico, mas ao mesmo tempo essas barreiras estão aí e não são só para chegar no topo da carreira, né? Mas elas estão o tempo todo colocado para essa progressão mais lenta, para um desistir no meio do caminho, e são de várias ordens, como a gente pode perceber. Tem a questão da assédio, tem a questão das mulheres estarem mais ligadas aos papéis de cuidado e se encarregarem dessas jornadas duplas, triplas, a própria cultura científica que é pautada em valores masculinos, a ausência de uma visibilização maior de modelos femininos. Então, assim, no âmbito escolar, a gente vai ter vários fatores também, que a gente pode falar um pouco mais depois, desde o material escolar, a forma como, às vezes, os professores e professoras fazem uma diferenciação no que acredito que um menino possa ter um desempenho melhor do que uma menina, por exemplo, em matemática. Isso é o que a gente tem lido, né? Na literatura, nesses estudos. Eu acho... Tem mais um slide ou é só? Então, assim, desse estudo sobre o programa, o que eu percebi que o que foi assim, o resultado mais efetivo foi a visibilidade que esse programa, ao longo, né, da sua realização, ele trouxe, né? Que foi visibilizar e tornar uma questão gênero para a ciência. Porque até então, quando a gente começava a falar de participação das mulheres na ciência, o que a gente tinha era, não, mas é só uma questão de mérito. Ou seja, se determinada pesquisadora for boa, ela vai chegar lá. E isso é o que a gente tem conseguido ao longo do tempo mostrar que não. Que os dados estão aí, que não é só uma questão de tempo, não é uma questão local, que sem política pública a gente não vai conseguir mudar esse cenário, e que são mesmo múltiplos, né, obstáculos a serem... também não é uma ação, mas são múltiplas ações que a gente tem que desenvolver para conseguir dar conta de mudar essa realidade. Então, o programa ele se configurou como uma porta de entrada para outras ações do CNPq. Né? Como foi, por exemplo, assim, ele começou com aquelas 4 ações, mas aí veio outras mudanças, né? As mudanças que eu citei na prorrogação de bolsa. Recentemente, aprovou a inserção de dados dos filhos no currículo Lattes, para que, né, futuramente a gente tenha estudos e talvez até contagem de tempo desse período que as mulheres recentemente tiveram filhos para a produção científica, né? Uma contagem maior de tempo. E ela, então, foi uma porta de entrada, foi vetor e teve um efeito multiplicador em outras esferas. Então, assim, a gente viu sendo replicado, né, esse prêmio, né, Construindo Igualdade de Gênero em outro estado. A gente teve um programa similar, né, da chamada das meninas aqui, aí em São Paulo. Então, assim, foram várias... o programa Mulheres STEM abriu as portas, né, para essa temática e multiplicou as ações em esfera nacional. Em termos de ações para enfrentar essa questão. Tem mais algum slide? E aí eu coloquei assim, alguns eixos que a gente acabou, né, que o programa atuou, né, e aí eu coloquei como que a gente pode considerar as ações para a carreira, né, que são esses 3 momentos que eu
né, falei sobre a prorrogação, a aprovação da data de filhos, a realização das chamadas, ações de divulgação que foram realizadas as pioneiras da ciência, que já tem algumas edições já, com mulheres cientistas que foram notórias e importantes para a história científica do país. Tem as jovens pesquisadoras, tem um estudo sobre participação das mulheres negras na CIT, e diversas açõões de mobilização que a gente tem feito ao longo, né, de todo esse tempo. E só em 2021 a gente conseguiu já fazer 2 lives sobre o tema Mulher e Ciência. É isso. Agradeço. E aí, eu acho que só tem mais um slide sobre algumas referências bibliográficas. Me coloco à disposição para quem precisar, quiser saber mais, ter outras referências. E agora passo para minha colega Maria Lúcia, que vai falar especificamente da ação que a gente estudou mais a fundo, que é a chamada das meninas, jovens e meninas nas exatas, engenharias e computação. Bem, obrigada, Bettina. Obrigada, Maria Elisa, pelo convite, né, ao Escritório de Evidências. É uma excelente oportunidade para a gente fazer essa discussão, né? Bettina já deu esse amplo panorama do debate, né, aqui no Brasil e fora, e principalmente onde a gente se situa aqui no Brasil, né, em que medida nós avançamos, em que medida nós conseguimos construir programas e políticas, né, isso é muito importante para mostrar a importância da agenda da participação, né, do aumento da participação das mulheres na ciência, que é o caso, né, nós estamos discutindo aqui no seminário de hoje. Então, e antes de mais nada, boa tarde a todos e todas, né, e agradeço aos que estejam, aquelas e aqueles que estejam aqui nos ouvindo e vendo, né, e percebendo que esse debate é um debate que a gente tem que fazer continuamente, porque hoje, por exemplo, né, no Brasil, a gente passa por esse período difícil, né, da pandemia, e a importância da ciência, né, na atuação, no combate a esse problema que a gente ainda vai ter repercussões durante muito tempo, né, na economia, na vida dos brasileiros e das brasileiras, né. Então, nesse sentido, né, Bettina comentou um pouco, acho que no início da fala dela, né, como a subrepresentação das mulheres, ela é um problema sério, né, um problema que impacta diretamente a produção científica, né, porque nós estamos desperdiçando talentos, né, talentos de meninas e jovens que provavelmente não se atentaram, se tem uma estrutura, né, uma cultura que impossibilita de enxergar as oportunidades, de poder fazer essa escolha, né, de poder escolher a carreira que ela quiser, no caso, né, no tratando das meninas, né, e como é importante a gente, ao construir uma política, a gente se atentar para essas condições, né, estruturais que existem no Brasil, no caso no mundo, né, nós não estamos fora do mundo, nós estamos num parâmetro que é um parâmetro que, lá em 2012, né, no caso, né, o Programa Mulher e Ciência, a Bettina comentou aí das várias ações do Programa Mulher e Ciência, o Programa Mulher e Ciência começou a discutir o tema de uma política de inclusão para meninas e jovens na ciência, né, os dados já haviam muito, né, todas essas séries históricas que a Bettina apresentou aí, de bolsas, de diferentes modalidades de bolsa. A professora Ildete Pereira de Mello é uma estudiosa do assunto, por exemplo, né, ela já publicou vários artigos, ela mostra, por exemplo, em vários momentos, Bettina mostrou também no doutorado dela, né, Bettina fez um doutorado no qual ela avaliou o Programa Mulher e Ciência, nessas várias ações, como pouco se modificou em relação a vários aspectos. Por exemplo, a questão da presença ou da ausência das mulheres nas carreiras de engenharia de exatas e computação, né? Então, naquele momento, lá em 2012, a Secretaria de Política para as Mulheres, né, que era que primeiro, né, propôs a criação do Programa Mulher e Ciência lá em 2005, depois os parceiros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, vários parceiros, né, foram agregados a essa proposta. Ela propôs, então, construir uma ação, que seria naquela linha que a Bettina comentou, dos eixos de atuação, né, uma política de inclusão. Como nós vamos construir uma política de inclusão que inclua mais meninas e jovens na ciência, em especial nas carreiras nas quais muitas não chegam a 20%, né, algumas não chegam a 25%,
ou no máximo chegam a 30%, né, como vocês depois podem ver lá pelos dados apresentados anteriormente, né. Então, nesse sentido, foi construída uma chamada pública, né, porque o CNPq tem esse instrumento, né, de uma chamada pública, no qual ele pode convocar os pesquisadores e pesquisadoras do país todo que têm um interesse, que atuam, né, que nessa temática e querem desenvolver algum projeto. Essa chamada 18 de 2013 foi lançada no segundo semestre de 2013. Né? Então, aí a construção dela foi fruto desse debate em 2012, 11, 12, né, principalmente, mas principalmente em 2012. Em 2013, o CNPq lançou essa chamada com o objetivo de estimular projetos que tinham esse objetivo, né? O desenho do projeto, eu queria até comentar isso, né? Pode colocar o primeiro slide, por favor? O objetivo da chamada, né, o desenho do projeto, né, foi pensado, que tipo de projeto nós podemos apoiar, né, que possa ser apoiado para ter escala, para atingir, e que atue fundamentalmente nas escolas da educação básica, né, que esse era um eixo muito importante, né, isso aí é um aspecto importante da gente se colocar, que não bastava você envolver os pesquisadores das instituições de ensino superior, nós tínhamos que envolver também os professores do ensino médio, as estudantes de ensino médio, as alunas de graduação. Então, o projeto, ele se desenhou nesse sentido, né, um projeto que tinha uma estrutura, que tinha uma coordenação na universidade, uma coordenação na escola de ensino médio, né, que naquele momento a gente optou, né, o programa optou por atuar fundamentalmente na escola de ensino médio, que envolvesse as graduandas das áreas, né, das áreas de conhecimento, que eram as engenharias, a computação e as ciências exatas, e que envolvessem os estudantes de ensino médio. Então, essa estrutura, ela foi uma estrutura, a meu ver, né, e eu acho que nos resultados desse estudo que nós fizemos sobre a primeira chamada, ela apresenta isso, ela foi bastante exitosa, né, porque muitos professores que apresentaram propostas, muitos pesquisadores já tinham experiências em atividades de extensão, já tinham experiências em atividades de divulgação científica, e muitos montaram projetos de pesquisa, né, no qual envolveram estudantes de ensino médio e estudantes de graduação. Então, aí nossa pesquisa teve o intuito de avaliar os resultados, né, numa metodologia que a gente procurou analisar os relatórios apresentados pelos coordenadores de projetos, né, procurou principalmente ouvir as estudantes de ensino médio e as estudantes de graduação. Um questionário foi aplicado a essas estudantes, elas responderam, né, tivemos uma resposta excelente, se não me engano, qual foi cerca de 30%, né, uma boa amostra em relação às estudantes que participaram dos 325 projetos, né, não comentei isso, né, a Betina acho que comentou, né, em algum momento, nós tivemos uma demanda de cerca de 528 projetos, deixa eu ver aqui um minutinho, 528 projetos, e foram aprovados 325 projetos. Um dos quesitos era ter um projeto em cada unidade da federação, né? Então, nossa preocupação era que tivesse uma escala que contemplasse, né, um estado de cada região do Brasil, né? Conseguimos fazer isso, né? Os projetos foram aprovados, começaram a ser implementados no início de 2014, se não me lembro, né? A maioria, e depois foram entre 2014 e 2015, início de 2016, em sua maioria eles concluíram os seus trabalhos, né? E o que esses projetos faziam, gente? Fundamentalmente, os projetos, eles tinham as seguintes ações, eram ações que envolviam projetos de pesquisa propriamente ditas, né, que envolviam as alunas em atividades de pesquisa propriamente dita, em visitas técnicas, né, as estudantes de ensino médio, por exemplo, visitavam as universidades, os laboratórios, né, conheciam as atividades, os projetos nos quais as pesquisadoras e os pesquisadores estavam envolvidos, né, o que significava fazer pesquisa, né, o que a pesquisa, e começavam a enxergar, né, essas ações tinham um objetivo de mostrar o que a universidade faz, como se faz pesquisa, né? E motivá-las, no caso das estudantes de ensino médio, para essas carreiras, né? Depois, mais adiante, a gente vai ver os resultados, né? Quais são os resultados em relação a essa motivação, a essa participação. No caso das graduandas, né? Eram graduandas, estudantes dessas áreas, então elas tinham um incentivo para quê? Para concluir os cursos nos quais elas estavam, né?
para aumentar o seu interesse pelas áreas e provavelmente fazerem mestrado ou doutorado, seguir uma carreira científica, se fosse o caso, né? Ou atuarem na sua área profissional. Então, pode passar o próximo slide, por favor? Então, nesse sentido, nós nos guiamos por duas questões, né? Essa chamada, ela de fato, ela contribuiu, né, para aumentar a participação das meninas e jovens nessas áreas. Os projetos implementados, eles geraram desdobramentos, né, na temática de gênero, ciência e tecnologia, e, claro, né, em que medida essas egressas desses projetos tiveram, né, empenho, motivação para seguirem as carreiras citadas, né? Aqui, gente, vou falar rapidamente sobre o perfil, né, dos coordenadores dos projetos, né? A chamada, ela é uma chamada que foi aberta, né, a professores, pesquisadores, doutores, né? Muitas das chamadas assim, porque têm esse perfil. Elas tiveram... Quem submeteu, né, desses 528 propostas, quem era o perfil? E dos selecionados, quais eram essas pessoas, né? Vocês podem ver? Passa a próxima, por favor, o próximo slide. Então, nesse primeiro perfil aí, em sua maioria foram 48% de pesquisadores do sexo masculino e 52% do sexo feminino. Então, teve uma equidade, né, bastante, né, uma ligeira diferença para as mulheres pesquisadoras. Passa o próximo, por favor. No próximo slide, vocês podem ver, assim, a gente tem esse dado, né, do Cor-Raça Lattes, que também foi uma demanda que durante muito tempo o CNPq discutiu, né, e que foi incluído esse dado em 2013. Nós vimos que, entre os projetos aprovados, né, sua maioria era de professores, né, que se autodeclaravam brancos, né, 57%. E nós tínhamos, em segundo lugar, os pesquisadores que se declararam pardos, e depois... e aí uma maioria, né, que tem esse campo no Lattes, que não declararam a sua cor, raça, no caso. Passa o próximo, por favor. Esse aqui é um dado interessantíssimo, né? Foi a distribuição percentual para os coordenadores. Nós tivemos uma boa surpresa, porque a gente imaginou que essa demanda aprovada teria uma demanda concentrada mais no Centro-Sul. Sim, claro, tivemos bastante projetos aprovados no estado de São Paulo, né? Se eu não me engano, foram 41 projetos, foi o primeiro estado com número de projetos em percentual, né? Cerca de 12,9, eu acho, de projetos. E esses dados, nós tivemos um percentual significativo no Nordeste, como vocês podem ver aí, né? De 29%, foi o primeiro lugar na região contabilizada, né? E 26% no Sudeste, né? O Centro-Oeste também tem um percentual bom, significativo, né? E o Sul com 25%, né? Que ficou em terceiro lugar. Pode passar, por favor. O próximo slide. Então, esse slide, eu acho que o slide, não sei outro slide. Esse aqui é o slide das áreas de conhecimento, né? Que eu estou chegando no slide da áreas de conhecimento. Então, esse slide das áreas de conhecimento, né? Qual foi a nossa surpresa? O quê? Nós delimitamos algumas áreas que eram áreas, de fato, por exemplo, nas áreas de engenharias, né? Tem áreas das engenharias que a subrepresentação das mulheres é bastante, né, bem forte, né, vamos dizer, engenharia civil, engenharia elétrica, nessas áreas mais tradicionais, né. A engenharia de alimentos já isso não acontece de forma tão enfática, né, porque é uma área mais recente e tem uma proporção de mulheres maior. Então, nessa chamada de 2013, nós direcionamos para essas áreas das engenharias nas quais os dados mostravam, né, que a subrepresentação era muito maior. Então, a chamada, por exemplo, podemos ver aqui que os projetos, em sua maioria, 50%, são das áreas de engenharias, né? Porque também é a grande área de conhecimento que foi contemplada na chamada, e depois as outras áreas, como a matemática, a química, né? Com bastante projetos, a computação, com bastante projetos, né? A física, né? Então, são áreas que a gente também... que o Programa Mulher de Ciência tinha muito interesse em ter projetos atuando nesta área, né? Passa o próximo, por favor.
Então, aqui é um pouco, né? Como foi o perfil, né? Eu estou falando do perfil, mas é um perfil que a Bettina comentou da questão das bolsas de pesquisa do CNPq, né? E quem são esses pesquisadores? Eram recém-chegados à universidade, eram pesquisadores que ainda não tinham bolsa, né? Ao que indicava, né? Pelo perfil que nós vimos, vocês podem ver aí nesse slide, né? 91% dos coordenadores dos projetos aprovados não tinham bolsa PQ. E pelo perfil e provavelmente, né, eram pesquisadores que estavam no início da sua carreira acadêmica e que estavam, né, que em geral as bolsas PQ, né, dependendo da área, claro, né, tem áreas que os pesquisadores chegam muito mais cedo, né, e conseguem essas bolsas muito mais cedo, eram pesquisadores que ainda estavam construindo a sua carreira, né, alicerçando a sua produção acadêmica e esse projeto provavelmente foi uma oportunidade de trabalharem, né, com pesquisa e com divulgação científica, no caso, né, que são as áreas mais frequentes que a gente encontra entre os projetos aprovados. Pode passar o próximo, por favor? Sim. Sim. Bem, eu comentei de forma geral, né, ao tratar do perfil dos coordenadores, né, o que a gente vê aí, né? Então, há uma maior paridade entre os coordenadores de gênero, né? Isso a gente vê de forma mais enfática nessa chamada. A Bettina não comentou, porque eu acho que não era também um objetivo. Por exemplo, nas chamadas apoiadas pelo... Chamadas apoiadas pelo programa, aquelas primeiras 4 chamadas comentadas pela Bettina, a gente tinha uma ampla maioria de pesquisadoras, né, que eram temas voltados para mulheres, feminismos, né, direitos sexuais e reprodutivos, né, e nós tínhamos, então, que eu me lembro, né, algumas das chamadas a gente tinha 60%, 70% de pesquisadoras, né, então, esta chamada aqui, claro, né, por conta da temática, mas por conta, provavelmente, de onde os pesquisadores são oriundos, né, de áreas nas quais as mulheres estão subrepresentadas, né, nós tivemos uma paridade, ainda com uma ligeira maioria de mulheres, né, nesse caso muito interessante, porque essas coordenadoras são modelos, né, modelos de pesquisadoras que estão atuando na universidade e que estão fazendo projetos voltados para as meninas e para jovens, isso é importante, mas também tivemos pesquisadores, né, homens que estão atuando nessa área, o que também é excelente, né, são jovens pesquisadores que estão interessados na temática e que têm interesse em desenvolver, né, projetos voltados para estudantes do sexo feminino, no caso, né, estudantes de ensino médio e as graduandas, né. Então, nesse aspecto, a paridade apareceu de forma muito forte, né, por conta desse 48 de homens e 50 de mulheres, né, o que a gente considera que foi bastante positivo, né, em relação a isso. Então, tivemos esse perfil com predominância de pesquisadores brancos, né? Brancos 54, me parece, que eu me lembro aqui, né? Mais início de carreira, né? Por conta também da própria composição, né? Do corpo de pesquisadores brasileiros, né? Bettina comentou também sobre a nossa pesquisa sobre os pesquisadores negros, né? As pesquisadoras negras, porque com a inclusão do item raça por Lattes lá em 2013, né? Em 2014, 2015, boa parte desses dados já estavam disponíveis, né, para estudo. E nós fizemos um primeiro estudo sobre o perfil a partir desses dados, né, do raça por Lattes, e eles mostravam que os pesquisadores negros e as pesquisadoras negras, né, são uma ampla minoria, uma minoria, não uma maioria, né, é adequado falar, mas uma minoria, né, na ciência brasileira. E as mulheres e as pesquisadoras negras, mais ainda, né, em relação aos pesquisadores negros, elas estão ainda completamente subrepresentadas, vamos dizer assim, né, considerando... E quando a gente olha as bolsas PQ por raça e cor, né, Bettina, a gente vai ver também que lá os dados demonstram claramente, né, as barreiras existentes, né, para esses pesquisadores e esses pesquisadores negros ascenderem, né, na carreira científica, né. A Bolsa PQ, vocês talvez não tenham muita intimidade, mas é uma excelente ferramenta, né, que mostra, né, como a ciência é construída, quem detém mais capital, como ele é distribuído, né, Bettina falou do efeito Mateus, aí, desenvolvido pelo Merton, né, que é um pesquisador da área de sociologia da ciência, como quem tem mais sempre vai acumular mais, né, então, e esse efeito realmente é um efeito que a gente consegue ver
claramente na análise, né, da composição, da distribuição da Bolsa de Produtividade e Pesquisa do CNPq. Um outro efeito que eu comentei com vocês, né, como o Nordeste teve a pulverização das instituições executoras, né, e a maior participação da região Nordeste, né, foi uma característica que é observada em outras ações, né, porque a gente tem um incentivo, né, para a participação das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, em relação aos recursos de fomento. E até aqui eu queria comentar um aspecto para vocês, né, em relação aos projetos aprovados. Eu comentei que São Paulo, né, ficou em primeiro lugar em número de projetos aprovados, né, foram cerca de 41 com 12,6, né, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficaram no segundo lugar com o número de projetos, ambos com 40 e 25, né, e um pouco depois, nós temos Minas Gerais, que é um estado, né, com bastante representação em outros aspectos, que teve 22. E aí, em seguida, teve uma pulverização, né, de projetos entre os estados e entre as regiões do Brasil, o que nós achamos que foi bastante positivo, né, em relação à implementação das ações. Pode passar, próximo, por favor. Então, quais foram os resultados? Né? Aquela primeira pergunta que a gente coloca, né? O que nos interessa discutir em relação... essa ação, ela teve escala? Sim, acho que podemos dizer que foi uma ação de inclusão, né? De uma política, um programa de inclusão que teve escala, porque a gente conseguiu dar conta, né, do Brasil como um todo. Nós tivemos um número expressivo de projetos, né, 325, que envolveram mais ou menos 1.500 bolsistas, 1.600 bolsistas, né, tanto bolsistas de graduação como de pós-graduação, de ensino médio, como também os professores das escolas, eles também tinham bolsa, né, que era justamente para incentivá-los, envolvê-los no projeto. Então, os professores também tiveram bolsa nesse período, o que também foi muito acertado, né, no desenho e na estrutura do projeto. E os relatos são, esse primeiro item que está aí ou seja, para as jovens do ensino médio foi uma aproximação, né? Você sabe que ainda hoje, né, mesmo com a ampliação do acesso à educação superior, muitas jovens, meninas e jovens, não enxergam isso como uma possibilidade no seu horizonte, né? De fazer uma universidade, de fazer um curso, né? Que realmente se coloca como uma escolha. Imagine você fazer um curso na área de engenharias, né? De fazer um curso na matemática, na física, né? Então, esse tipo de projeto, eu também já acompanhei outros projetos nesse aspecto, ele de fato ele aproxima, né, o estudante de ensino médio da universidade. Você ir visitar um laboratório na universidade, você começa a perceber o que é feito na universidade, né? Que universidade é essa, né? Como é que se coloca, o que ela faz, como ela funciona, o que se coloca, né? Que tipo de ganho, nem ganho acho que é a palavra, mas que tipo de ganho, vamos dizer assim, a pessoa pode ter ao entrar numa universidade, ao ter uma educação ampliada e etc. Né? Então, nós vimos muitos relatos, né, das jovens nesse sentido, de ensino médio. Nós vimos também relatos das jovens de graduação que diziam que o projeto foi fundamental para a continuidade do seu curso, né, continuidade do seu curso de engenharia. A taxa de evasão, pelo menos vários relatos de coordenadoras de projeto mostravam que a taxa de evasão diminuía sensivelmente, né, em relação aos cursos nas quais elas... Porque tem cursos que você sabe que tem uma taxa de evasão expressiva, né, nos primeiros anos do curso, ou nos primeiros 2 anos, 1 ano, dependendo do curso, né. Então, esse tipo de projeto, ele retém, né, porque ele constrói envolvimento, constrói motivação, constrói expectativas, né, nos alunos, no caso de graduação. E a divulgação dos projetos, que é um outro resultado geral que está aí nesse slide, que mostra o quê? Os projetos como um todo, né, uma das linhas dos projetos era o quê? Que você tinha que divulgar a ação, fazer divulgação científica, propriamente dita, não só na universidade, mas fora da universidade, né? Isso dava o quê? Visibilidade para a ação, dava visibilidade para aquelas pessoas que estavam envolvidas com essa ação, né? Tanto para as estudantes, como para a coordenação do projeto, como para a professora do ensino médio, né? Então, e aí mostravam o quê? Não só para elas que estavam envolvidas,
não só para elas que estavam envolvidas, como também para as outras pessoas, para a comunidade, né? Nós tivemos relatos, a Bettina deve lembrar, né, de mães das estudantes de ensino médio que relatavam, olha, o envolvimento da minha filha nesse projeto foi muito importante, que eu percebi que eu também, né, eu, mãe dessa estudante, eu também posso reorientar a minha vida, posso almejar outras coisas, posso escolher outras coisas e não aceitar de forma, né, não perceber outras condições de vida, outras oportunidades, né? Isso a gente teve muito relato nesse nível, né? Bem, vou falar um pouquinho mais dos resultados das bolsistas, propriamente. Já falei de forma geral, mas eu queria destacar o seguinte. As bolsistas de ensino médio, qual é o perfil dessas jovens, né? Quem são esses jovens que participaram desses 325 projetos, né? Eram jovens que permaneceram vinculados durante 6 a 12 meses ao projeto, né? Porque a bolsa era uma bolsa de iniciação científica durante 12 meses, de junho, durante 12 meses, né? Eram estudantes entre 16 e 20 anos. Aí o dado interessante, negras em sua maioria, né? A maioria de 55%, mais ou menos, do perfil das estudantes do ensino médio. Já o perfil das estudantes de ensino superior, dos cursos, né, já eram estudantes de entre 21 e 25 anos, brancas na sua maioria, já estavam, né, eram 53% de brancas, né, se autodeclaravam brancas, e 42% que se autodeclararam. E 75% dos projetos estavam, dessas bolsistas, né, que responderam ao questionário, estavam envolvidos nos cursos das engenharias. Então, dos resultados específicos, né, vamos tratar de alguns aspectos, né, por exemplo, 79 pontos, já passou, né? 79% das estudantes do ensino médio declararam que o projeto aumentou o seu interesse, né, seu interesse para a área desenvolvida como um todo, né. 65% destacaram que o projeto despertou seu interesse para a pesquisa. Então, essa é a característica desses projetos, né? As estudantes, elas percebem que há possibilidade de pesquisa, né? Na iniciação científica, né, a Bettina trabalha nessa área lá, acompanha há muito tempo a iniciação científica. Esse é um relato constante, né? Uma ação desse porte, ela é uma ação que, de fato, dá esse resultado, né? De envolvimento, de percepção, de motivação para estudante. Aí tem esse dado interessante, que 42%, né, aí é um dado que a gente... 42% afirmaram ter aprofundado o conhecimento na área escolhida, né, na área de engenharia, na área de matemática, na área de física, na área de... E 40,44% perceberam que reforçaram a sua escolha profissional. Então, esses dados, né, menores, né, menos comparados com 79,6%, 65%, mostram o quê? Que a aproximação com as áreas específicas, né, o aprofundamento do conhecimento, ele é algo que demanda um esforço maior, né? Então, é um processo mais lento, né? Por exemplo, eu me lembro de alguns relatos de estudantes que disseram, como é que foi, até eu revi essa semana, ela falava o seguinte, que o coordenador do projeto falava numa linguagem um pouco acessível, né? Ela tinha dificuldade de acompanhar, e o coordenador do projeto não se atentou para isso em alguns momentos, então aí essa aluna acabou se afastando e, no final, ela abandonou o projeto, né? Então, tem relatos desse nível, então nem todas as ações, ou seja, é uma dificuldade que a pessoa vai ver, se ela não tem conhecimento, se ela não tem, não faz um esforço, ela não vai conseguir quebrar determinada barreira, né? Ou seja, o projeto ele é uma ferramenta importante, mas ela não é uma ferramenta que vai modificar, né? Como a Bettina falou, são várias barreiras, né? Várias barreiras que tem a família no seu entorno, né? Tem o seu grupo de amigos no seu entorno, tem os estereótipos de gênero que vão o tempo todo ali demarcando, né? O que você pode gostar, o que você pode não gostar, e isso vai definindo a motivação que a estudante, no caso de ensino médio, tem para essas áreas, no caso, né? No caso das bolsistas de ensino superior, né, nós vimos uns dados também bastante positivos, no caso, né? Próximo, por favor, acho que é o próximo. Superior. Não, é esse, desculpa. Então, o interesse e a motivação, claro, né, aumentaram bastante, né, para 87% das respondentes.
97% recomendariam, né, a participação em um projeto semelhante. Eu acho que isso demonstra que esse tipo de ação é uma ação que, de fato, tem boa recepção, né, nas universidades e nas escolas, né, como um todo. Então, isso é algo que é bastante positivo para os resultados. Passa o próximo, por favor. Próximo slide. Os obstáculos, né? A gente, né, mapeou uma série de aspectos, mas eu resolvi aqui no finalzinho, né, destacar esses obstáculos, né? Quais os obstáculos que essas jovens, né, essas estudantes, elas perceberam? Aí claro, né, primeiro, elas, claro, né, destacaram que as discriminações sofridas, né, pelas mulheres no espaço universitário e acadêmico, né, 70%, né, dessas estudantes destacaram isso, né? Que de fato, né, temos muitos exemplos, né, das barreiras na carreira, vários estudos demonstram isso, né, então esses obstáculos, até queria comentar, Betina, acho que não chegou a comentar, tem um estudo muito interessante, se alguém tiver interesse, esse estudo aqui, está na bibliografia, né, então acho que não dá para ver, né, acho que é Decifrando o Código, né, é um estudo da Unesco, né, da ONU Mulheres, no qual esse estudo de 2018, publicado em 2019 no Brasil, se eu não me engano, então bastante recente, que ele vai mapear os obstáculos e os estímulos, né, na trajetória dessas estudantes, né. Quais são os entornos, por exemplo, o estudo trata disso, né, o entorno à família, a escola, e a educação, no caso, né, e a sociedade, né. Que tipo de ação você tem que fazer, as políticas têm que tratar, os programas em relação a esses diferentes âmbitos. Então, porque você deu uma ação como essa aqui espaçada, essa ação, ela por si só, ela não vai conseguir resolver uma série de coisas, mas você tem que criar uma conjuntura que permita, né, que essas jovens consigam superar, pelo menos, parte dos obstáculos, né. O outro obstáculo, né, a pouca divulgação das contribuições das mulheres cientistas, 67,9%. O CNPq tem essa ação, que é uma ação muito bem recebida também, né? A Betina comentou, de pioneiros na ciência do Brasil. Nós já publicamos 7 edições mostrando a contribuição das cientistas e como é importante a contribuição dessas cientistas, né, como modelos. O estudo da ONU fala muito disso, né? Você tem que ter modelos, né? Modelos que as meninas, as jovens sigam, né? Possam se reconhecer e possam, por isso, perceber a possibilidade, né, de escolha. O outro obstáculo, múltiplas jornadas de trabalho das mulheres, né? Esse é um obstáculo clássico, né? Exato, né? Isso já é muito estudado em relação não só à ciência, né, mas em outros âmbitos. O assédio sexual, né, com 27%, interessante, né, que o assédio ficou um pouquinho mais embaixo. E, por fim, um dado que é muito interessante, 10% das estudantes consideraram que não existe obstáculo, né? Então, isso é um outro elemento importante para a gente perceber que 10% das estudantes consideram que não há obstáculo para as meninas e jovens nessas carreiras, né, e no meio, e na ciência como um todo. Eu acho que o tempo já está praticamente esgotado, né, Maria Elisa? E nessa última, tem só um relato, 2 relatos que eu selecionei para vocês verem, né, de jovens, mas nós temos inúmeros relatos, né, de egressas dos projetos, como demonstra que esses projetos têm um impacto nas trajetórias dessas estudantes e na vida dessas estudantes, provavelmente, né, e como nós consideramos, né, que a chamada. Aí queria comentar rapidamente, não sei como é que está meu tempo, Maria Elisa, como é que está? Já se esgotou? Pode continuar um pouquinho, porque eu acho que os relatos são fundamentais. Isso. A parte final é belíssima. Belíssima, né? Então, até vou ler rapidamente aqui, porque até selecionei 2. Eu queria depois comentar um desdobramento que teve da outra chamada, só para adiantar, né, como foi o desdobramento. Por exemplo, nesses 2 relatos aqui selecionados, nós mostramos que uma estudante de ensino médio, né, foi um projeto que eu fiz graças ao CNPq que mudou o meu rumo profissional. Posso afirmar que se não fosse por esse projeto despertar meu interesse na área das exatas, eu provavelmente não estaria cursando engenharia física na UFRGS hoje. Então, esse é um projeto, quando ela está falando de engenharia física, imagino que seja um projeto desenvolvido pela professora lá na UFRGS, né, que era na área de física, um dos projetos, né,
que teve um impacto fundamental, né, para que a estudante escolhesse a área de engenharia física, né. Teve a outra estudante de graduação, ela comenta o seguinte, né, as estudantes de graduação faziam o acompanhamento, né, das atividades das estudantes de ensino médio, acompanhavam, faziam palestras, acompanhavam os experimentos, orientavam os estudantes, né, etc, etc. As visitas, tanto as visitas nas escolas como as visitas nas universidades. Essa estudante comenta, né? Algumas das estudantes em que fiz acompanhamento na pesquisa decidiram fazer engenharias ou exatas, devido ao conhecimento adquirido e esclarecimento de como um curso superior nessas áreas era importante e prazeroso seguir carreira, onde os obstáculos que antes tinham já estavam sendo superados com apoio, tal, né? Então, eu acho assim, os relatos demonstram que você tem uma ferramenta na qual você mostra para a estudante, né, para a jovem, para a menina, que ela tem condições de fazer isso, né? Tem até um outro estudo, não sei se a Betina, acho que comentou não, né, Betina? Aquele estudo também da Unesco, né, aqui na América Latina, que a professora Gloria Bonder, se não me engano, foi a coordenadora do estudo. Lá, eles estudaram 3 cidades da América Latina, falando sobre a questão dos estereótipos de gênero e sua relação com a educação. Lá nesse estudo já sinalizava, né, um estudo, se eu não me engano, de 2017, já sinalizava uma mudança no entorno familiar das jovens, né, no caso daquelas jovens pesquisadas nesse estudo da Unesco, né, sinalizava o quê? Uma maior aceitação das jovens em determinadas áreas, né, nas engenharias. Tradicionalmente, você tem muitos relatos, né, fizemos uma live no CNPq com várias engenheiras no ano passado. Elas falaram, engenheiras de diferentes cidades, né? Uma senhora falou da dificuldade que ela teve lá nos anos 60, 70 de fazer as engenharias. E uma outra foi falar das dificuldades que ela teve, ou seja, uma área essencialmente masculina, uma área em qual ela não era bem-vinda, né? E, mais recentemente, engenheiras mais jovens, né, que tiveram formação mais jovem, já não encontraram esses obstáculos na forma como essa senhora encontrou. Bem, e aí, a chamada, né, para concluir, a chamada de 2013, ela teve um desdobramento, né? O Programa Mulher e Ciência, ele conseguiu novos recursos. Eu acho que eu não comentei com vocês que nessa chamada nós tivemos 11 milhões de reais, né, na primeira chamada em relação para os 325 projetos. Então, tivemos o desdobramento numa nova chamada que foi lançada em 2018, com 6 milhões de reais e 78 projetos aprovados lá em 2018. Né? Esses projetos, eu gostaria de comentar só a inovação que teve em relação ao projeto anterior. Né? Foram ampliadas as ações, várias outras ações, além de projetos de pesquisa e divulgação científica, né? Há ações que envolvem preparação para Olimpíadas, feiras de ciência, ações, estou tentando me lembrar, variadas, né? Então, tivemos uma ampliação do leque de ações nas escolas e, principalmente, foi ampliado o perfil da estudante. Não somente a estudante de ensino médio, mas a estudante do ensino fundamental 2. Então, esses projetos agruparam, né, agregaram as estudantes do ensino fundamental 2, né, do 9º ano, 8º ano, provavelmente, né? Tem até que ver qual o perfil majoritário, né, desses novos projetos, e o que era uma demanda que já havia, né, que esses projetos têm que atuar mais cedo ainda, né, porque com resultados mais efetivos com os estudantes com idade mais... Então, essa chamada está em implementação ainda, então isso a gente vai poder depois, né, comparar os resultados da primeira chamada com a segunda chamada e comparar em que medida, né, em números mais ampliados, essa política de inclusão, ela tem impacto. Na nossa avaliação da primeira chamada, o impacto de fato, um impacto que tem efeitos multiplicadores, né? Efeitos que vão alcançar a família, alcançar a comunidade. Então, eu queria comentar uma última coisa, Maria Elisa. Eu estava vendo um artigo, era do decifrar o código, né? Tem sempre aquela campanha da ONU Mulheres que fala, né? O mundo precisa da ciência, a ciência precisa das mulheres, né? A gente não pode desperdiçar os talentos, né, das jovens e das meninas e jovens que estão por aí. A gente, de fato, né, o Estado brasileiro tem que fazer um esforço para que esses talentos sejam
sejam aproveitados. Então, muito obrigada, tá? Desculpe se me estendi um pouco, mas temos um tempo aí para o debate, né? Perfeito. Muito obrigada, Betina e Maria Lúcia. Foi excelente a apresentação de vocês. Assim, uma novidade hoje é que eu agora estou acompanhando o chat que acontece no Centro de Mídias, em que os professores às vezes interagem entre si e fazem perguntas a vocês. Eu queria destacar, antes de passar para as perguntas, alguns comentários que foram sendo feitos por esses professores assistindo a palestra, que eu acho que elas são muito ilustrativos da realidade de fato. Uma professora escreveu assim, quando as mulheres prosperam, os negócios prosperam. E daí eu acrescentaria, a sociedade como um todo prospera. Tem estudos, se vocês quiserem comentar, estudos que falam sobre isso, sobre o efeito multiplicador do crescimento da mulher, no impacto social mesmo. Um outro comentário, infelizmente eu não consigo ver o nome das pessoas, porque eles estão é um código. É um código, não é como se fosse um e-mail, assim, a gente não consegue entender o nome. Mas uma professora fez engenharia, ela fez engenharia química, e ela relatou que na sala de aula dela havia só 3 meninas, né? Então, essa questão é bem... E meu irmão fez engenharia aqui na Poli, e ele não tem nenhuma amiga mulher vinda da faculdade. Eu que fiz ciências sociais, a nossa turma de amigos é bem misturada entre homens e mulheres, isso não é à toa, né? Bom, passando para as perguntas, algumas eram próximas, então eu vou falar da pergunta do Pedro Lopes, que diz o seguinte: boa tarde, muito obrigado pela apresentação. Na área de economia comportamental, há artigos que indicam a existência de um viés implícito de professores com relação ao gênero de seus alunos, ou seja, implicitamente, um momentinho, é só que deu um problema aqui no meu link. Um momentinho, só que eu fechei mas a pergunta era assim: implicitamente os professores tratam diferentemente meninas e meninos e meninas, isso tem um impacto não só no desempenho, quanto também depois na vida profissional. Ele pede que vocês comentem isso, se vocês têm evidências que falem sobre isso. Uma outra pergunta, que talvez eu vou juntar mais de uma, porque como a gente tem pouco tempo, daí vocês respondem em bloco, pode ser? A outra pergunta de um professor no chat perguntar se tem bolsa CNPq para o ensino médio. Então, acho que vocês podiam explicar um pouquinho melhor como funcionou o programa Mulher e Ciência e essas chamadas de ensino médio para a gente rezar para ter próximas, né? E daí, a minha pergunta que eu faria é se vocês têm notícia de próximas edições. Então, por favor, podem começar. Bom, eu vou começar. Quem começa? Não, então eu vou começar pela última pergunta, sabe, Maria Elisa? Porque, na verdade, como eu tenho essas duas pernas de atuação na iniciação científica e no programa Mulher Ciência, eu vou explicar um pouquinho. O CNPq ele tem esses instrumentos de fomento, né, que são as bolsas e as chamadas. E uma das bolsas que pode ser utilizada no ensino médio é a bolsa que a gente chama de iniciação científica júnior. O nome já começa já indicando, né, algumas coisas que júnior já remete para o masculino, mas sem fazer essa crítica, essa bolsa é utilizada em vários programas e chamadas. Ela foi usada nessa chamada que a Lúcia falou, mas ela também está presente em outros programas do CNPq, como é o programa de iniciação científica no ensino médio. E no caso do programa do ensino médio, são as universidades que concorrem, elas recebem as bolsas, fazem a seleção dos professores universitários que vão coordenar esses projetos nas escolas. Então, tem algumas ações que o CNPq atua nessa área,
e que seria interessante os professores, né? Estarem atentos na escola, mas também, talvez, até buscarem fazer uma coisa proativa de buscar nas universidades próximas, as universidades públicas, principalmente, se existe algum projeto sendo desenvolvido com as escolas, se existe alguma perspectiva, enfim. Eu acho que isso é bem interessante. Maria, você quer complementar alguma Sim. coisa? Não, até essa questão do desdobramento, Maria Elisa, eu acho que eu acabei não falando, mas a gente, em relação à chamada de 2018, que está em implementação, né, a primeira edição, ela praticamente fechou agora no início de 2021. Tivemos dificuldades, né, por conta da pandemia na etapa final, né, da implementação dos projetos, né, porque envolviam atividades nas escolas, né, atividades da robótica, né, tivemos vários projetos que envolviam a construção de feiras de robótica, e etc, etc. E agora a gente teve condições, com um recurso suplementar disponibilizado pelo CNPq, de contemplar mais 37 projetos no Brasil todo, né? Então, inclusive, acho que tem até de São Paulo, né? Se eu lembro, né? Então, a gente vai ter mais um desdobramento, que a gente chama de uma segunda edição, né, de projetos. Na chamada de 2018, a nossa demanda foi muito maior. Você vê o nível de interesse em desenvolvimento. Nós tivemos mais de 640, se eu não me engano, o número aqui certo, né, de propostas submetidas. E a nota de corte foi altíssima, porque a gente tinha menos recursos, né, para contemplar um número muito maior de projetos com qualidade, com mérito, e aí nossas condições, né. Então, agora, nós tivemos uma primeira edição 2018, 19, 20, e agora a gente teve uma segunda edição 2021, 22 até 23, né, com esses novos 37 projetos, o que foi uma boa notícia no início agora de 2021. Então, em relação ao viés implícito, né, de professor, que o Pedro comentou e pediu, colocou, esse estudo que eu comentei com vocês agora há pouco, da Unesco, ele tratava desse aspecto, né, como esse viés é um viés que os professores, muitas vezes, né, se eles forem responder uma pesquisa, eles vão falar, não, eu não tenho, eu não atuo, eu reconheço que as meninas são iguais aos homens, né, aos meninos, elas têm as mesmas condições de atuar, mas a atuação desse professor, dessa professora, muitas vezes em sala de aula, né, é uma atuação que se guia, né, por estereótipos de gênero bastante arraigados, né. Eu acho que, eu me lembro de vários estudos lá do Ministério da Educação, na década de 20, né? 20, eu estou nem sabendo falar as décadas, no início dos anos 2000, que mostravam o quê? Que você tinha que fazer um trabalho de formação e capacitação dos professores, né? Você tinha que ter ferramentas para capacitar e formar esses professores. E vários cursos foram montados, né, nesse sentido, né, para mostrar como eles trabalharam. Eu me lembro de um instrumento, Maria Elisa deve se lembrar também, né? A gente construiu um instrumento, que era um instrumento, né, de atividades, né, de como o professor podia tratar tal aspecto, tal questão, né? Então, isso é realmente um processo de formação continuada dos professores, que as escolas têm que fazer, né? E as escolas, assim, você tem um programa de formação continuada, né? Fundamental para que isso seja, que esse obstáculo ele seja, pelo menos, diminuído, vamos dizer assim. Perfeito. Só complementando, desculpa, Maria Elisa, só complementando Maria Lúcia, né, também tem um estudo agora que foi coordenado pela Fundação Carlos Chagas, que avaliou, né, os projetos Elas nas Exatas, e elas fazem um pouco assim dessa avaliação, né, multifatorial, e traz, por exemplo, essa questão, né, do posicionamento implícito dos professores. Eles trazem os relatos, né, que elas conseguiram, das famílias, do material pedagógico, do projeto pedagógico, da necessidade dessa capacitação continuada, vamos dizer assim, da virada do paradigma, né, da igualdade para a equidade, ou seja, você não vai conseguir incluir as meninas achando que todos, né, são iguais e que não precisa da discussão sobre a diversidade e dos marcadores sociais dentro da escola. E aí até tem um caso que dentro dessa segunda chamada que fala que ela já tinha, a coordenadora contemplada, ela já tinha um projeto, né, com os estudantes de ensino médio, mas eram meninos e meninas, mas acabava que
no decorrer do projeto, havia uma divisão sexual dentro do próprio projeto, ou seja, as meninas faziam, sei lá, a divulgação do projeto, mas os meninos é que faziam a construção dos foguetes. E aí ela sentiu necessidade e fomentou nessa chamada um projeto específico para as meninas terem contato com as atividades de pesquisa naquelas áreas, desnaturalizar, né, esse papel das meninas, que a gente é o tempo todo bombardeado, desde o início. Perfeito. Uma outra pergunta, olha, a gente vai conseguir passar 5 minutinhos do horário. Então, vou fazer, eu acho que é o tempo para essa última resposta, considerando que vocês duas podem contribuir na resposta. É da Leonara. A pergunta é: qual o impacto do efeito Matilda na carreira científica? Talvez para quem chegou depois, relembrar o que é o efeito Matilda por favor. Então, o efeito Matilda ele foi construído pela uma autora que chama Margaret Rossiter, em cima do efeito que o Merton fala, né? Que quanto mais capital científico você tem, mais você consegue angariar. E no caso das mulheres, é o contrário. E aí ela faz esse efeito Matilda assim, com a perspectiva de gênero mesmo, que é assim, por exemplo, assim, eu tive vários relatos durante o mestrado, né? Produziu um artigo. Ela era a primeira autora, que normalmente é a que mais contribuiu para o artigo, e o segundo autor era um homem. Mas quando iam direcionar as questões, direcionavam para o autor ou citavam fulano de tal para fazer a palestra e não ela. Então, assim, um desses efeitos também é, por exemplo, chamar mais homens de uma maneira, né, para dar palestra do que as mulheres no mesmo, que tem, vamos dizer assim, a mesma condição, né, de estar ali expondo as suas ideias. Então, são vários mecanismos que fazem com que as mulheres percam ao longo da sua carreira esse acúmulo, né, do capital científico, que é essa visibilidade, que é essa citada, enfim. Só, eu não queria perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão que eu não respondi, que é a questão do desenvolvimento, né, de uma sociedade como um todo e a maior participação das mulheres na ciência. Então, a gente poderia pensar em duas variáveis. Tem alguns estudos do Banco Interamericano, mas esse que a Maria Lúcia citou, do código, né, também fala um pouco sobre isso. Então, assim, a gente sabe que todas as áreas do conhecimento são estratégicas para o desenvolvimento, mas essas áreas da tecnologia, das engenharias, estão ainda mais, vamos dizer assim, associadas a essa questão de desenvolvimento. Então, se a gente investe, se a gente coloca mais recursos humanos para essas áreas e coloca equipes diversas para dar essas respostas, a gente vai estar acelerando esse desenvolvimento tecnológico e econômico. E um outro resultado que não é exatamente dos estudos de equidade de gênero, mas sim de avaliação como funciona as titulações, é que a gente tem, por exemplo, o CGE, que é o Centro de Estudos Estratégicos, fez estudos que mostram que os titulados têm uma remuneração maior, ou seja, a gente também vai estar proporcionando para essas mulheres, de certa forma, uma melhor colocação no mercado e de autonomia. Perfeito. Lúcia? Queria fazer um comentário rápido, Maria Elisa. Se a gente considerar que as mulheres, acredito, né, Bettina, em 2004 já eram a maioria de doutoras no Brasil, né, segundo estudo do CGE, se eu não me engano, né, para vocês verem, né, nós temos então 16 anos de um nível de formação qualificado em várias áreas do conhecimento, aí não vou dizer só nas áreas de exatas computação, né, nas áreas de humanas também. Ou seja, como esses obstáculos, eles são muitas vezes perenes, né? Eles necessitam de um esforço muito maior em vários âmbitos para serem, de fato, não removidos, mas diminuídos, né? Nos quais essas pesquisadoras e essas professoras possam, né, no caso, ascender a carreira científica e a carreira tecnológica, né? E serem consideradas no mesmo nível que os homens, né? Só. Perfeito. Pensando no papel, assim, eu queria apontar, agora uma pergunta um pouco minha, né? Acho que vocês não falaram sobre as possibilidades de novas edições, é preciso a gente falar com alguma franqueza
que a gestão atual do governo federal reduziu o olhar para temáticas de diversidade, né? Eu e a Maria Lúcia, preciso contar que nós trabalhávamos na SECAD, que era a secretaria que foi criada no primeiro governo Lula, justamente para tratar de dos temas que geraram vários parâmetros curriculares, assim, era a questão étnico-racial, a questão de gênero e a questão de orientação sexual, direitos humanos como um todo. E a atual gestão extinguiu essa secretaria, então a questão da formação de professores agora fica muito mais a cargo dos estados nesses temas, uma vez que a União já não mais incentiva esses temas que são considerados, que são temas progressistas para quem é muito conservador, mas são temas fundamentais para a sala de aula. O que vocês apontam, por exemplo, do relato das jovens que participaram das pesquisas, né, dos projetos aprovados, e o relato delas de quais as principais dificuldades, além da discriminação, que é relatada por 70% delas, tem um aspecto que eu achei interessante e que eu acho que eu queria que vocês pedissem para comentar o papel da escola nesse sentido. Elas relatam pouca divulgação da contribuição das mulheres cientistas, ou seja, elas sabem pouco disso para se envolverem nisso. Né? Então, por favor, queria que vocês discorressem um pouco mais sobre essa questão de como nós que trabalhamos na educação básica podemos atuar nesse sentido. Por favor. Sim. Essa é uma questão, de fato, para finalizar, né, Maria Elisa? Então, de fato, nós vivemos hoje condições, né, bastante restritivas em relação ao orçamento, né, em relação à continuidade, no caso das chamadas, né, com esse recorte no CNPq, nós temos tido uma certa continuidade, né, nos últimos anos, o que é muito bem, né, devemos comemorar e muito, né, mas, assim, de forma geral, o orçamento, né, tem essa discussão recente, né, agora do orçamento está sendo discutido no Congresso Nacional, e tivemos relatos bastante negativos, né, dos encaminhamentos feitos nessa última semana, da aprovação que houve, né, na Câmara, no caso, né. Bem, Maria Elisa, em relação à formação, eu acho assim, os estados, de fato, têm um papel predominante hoje, né, os estados que estão alinhados, que estão envolvidos, né, com essa discussão, eles têm um papel predominante na formação, na capacitação dos professores. Eu espero, né, que, por exemplo, os projetos, eles criem também condições para que os professores se envolvam mais, né, com essa discussão, que essa discussão dos direitos humanos, que essa discussão da participação das mulheres seja uma discussão ampliada, né. Então, essa última chamada que está em implementação, a gente colocou uma ferramenta que era o compromisso dos professores envolvidos, né, tanto o professor de ensino médio e da educação básica, como o compromisso dos coordenadores das universidades, que dessem continuidade às suas ações, né, a partir de tudo que foi construído no projeto, eles tivessem condições de dar continuidade. Por exemplo, a Betina falou, tem um projeto aqui na UNB, eu lembrei do projeto, né, da professora das engenharias, que é um projeto que já tem bastante tempo, né, Meninas Velozes, né, eles já têm, parece, quase 10 anos de existência, se eu não me engano, né, acho que isso, se eu não me engano. Esse projeto é um projeto que teve continuidade, né, foi apoiado tanto em 2013 quanto em 2018, né, é um projeto que conseguiu. O Distrito Federal, por exemplo, o Betina acho que comentou no momento da fala, já vou completar, que o tempo está terminando, né? O Distrito Federal, por exemplo, na gestão atual, ele numa parceria com o CNPq, ele apoiou todos os projetos, acho que, se não me engano, 11 projetos que tinham sido aprovados e que a gente não tinha recurso para apoiar. Então, aqui no Distrito Federal, eu acho que Sergipe também teve uma ação similar, então, de recursos disponíveis, né? Então, alguns estados têm interesse em dar continuidade e que as escolas consigam, né, ter ações continuadas nesse sentido. Me desculpe, eu acho que sei que o tempo está acabando. Dá um tempo para você, Betina, se você quiser, daí a gente encerra. Não, então, eu só queria, assim, apesar desses aspectos negativos, né, do orçamento, assim, um aspecto que a Maria Lúcia trouxe, mas, assim, para a gente finalizar com um pouco de otimismo,
que no final das contas, esses projetos que foram apoiados, eles foram sementes, né? E realmente a gente tem visto assim, uma proliferação, tanto na universidade quanto nas escolas, por meio desses projetos, né, da discussão. E aí não é só a discussão de meninas na ciência, vem uma discussão mais ampla, porque é necessário, por que o projeto existe, por que precisa desse projeto. As meninas trazem experiências que, por exemplo, a gente teve um relato, né, de uma coordenadora, não, eu fiz um projeto, eu não estava com a expectativa, não sabia como lidar quando as estudantes começaram a me trazer casos de assédio. E aí isso já mobilizou, ela tem que mobilizar a universidade para tratar desse tipo de assunto. Então, eu acho assim, a gente precisa, né, como para finalizar, investir em política pública. Esse foi um projeto que eu acho que essa chamada foi uma ação que teve muitos frutos, mas é claro, ela sozinha não vai dar conta. A gente precisa sim da formação dos professores, de projetos pedagógicos, de uma formação continuada do Estado, né, um Estado envolvido com essa questão, com certeza. Maria Lúcia, daí vocês podem se despedir. Bem, então, vou agradecer o espaço, Maria Elisa, foi ótimo o debate, né? A gente realmente são tantos aspectos e tantas questões que a gente tem para discutir sobre a participação das mulheres e questões mais amplas, né, da participação das mulheres, né? Mas agradeço muito o espaço, né? E continuamos aqui em debate. Estamos à disposição, tá bom? Um abraço para todos e todas. Eu também agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu espero que isso tenha desdobramento, né? E que vocês, né, procurem outras informações, procurem outros estudos, né? Desenvolvam a opinião sobre o assunto. E, mais uma vez, eu agradeço e espero que todos fiquem bem, todas e todas. Bom, em nosso nome, da Secretaria de Educação, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês duas, foi excelente, é instigante para quem principalmente atua no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Essa questão que a Maria Lúcia trouxe de você começar antes essa reflexão na escola é fundamental, e convidar todos que queiram, assim, as apresentações vão estar disponíveis, é só escrever para o escritório de evidências, evidências@educação.sp.gov.br. E dia 9 de abril temos um novo seminário. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos.